Seja bem-vindo ao canal Segredos Divinos. Por que Deus permite a guerra? Esta pergunta tem intrigado a humanidade há séculos e é especialmente relevante em tempos de conflito e sofrimento. Por que o mundo parece estar tão impregnado de dor e escuridão? Primeiramente, deve-se reconhecer que a guerra e a violência são resultado das decisões humanas. Deus deu a liberdade de vontade para que decisões morais pudessem ser tomadas. Essa liberdade também carrega a responsabilidade pelas consequências dessas decisões. Nas palavras das Escrituras, e hoje estou colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam. As pessoas têm a escolha, e muitas vezes o caminho da violência e da guerra é escolhido. Por que não é escolhido o caminho da paz e do amor? Desde a queda no Jardim do Éden, a humanidade vive em um mundo impregnado pelo pecado e suas consequências. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. As guerras são uma das muitas manifestações trágicas dessa natureza caída. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, a luz e a esperança de Deus permanecem. Será que os raios dessa luz podem ser vistos, guiando através da escuridão? Será que a esperança oferecida por Deus nos tempos mais difíceis pode ser reconhecida? Siga este canal. Se ainda não, faça isso agora para não perder nenhum vídeo e nenhuma oração. É importante entender que Deus muitas vezes trabalha através do sofrimento humano para ensinar lições mais profundas e trazer maior bondade. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo que os caminhos de Deus nem sempre sejam compreendidos, podemos ter certeza de que existe um plano que, em última instância, leva ao bem. Podemos confiar nesse plano, mesmo que o caminho pareça difícil e incompreensível. Em tempos de guerra e conflito, Deus muitas vezes esteve com as pessoas e as fortaleceu. Deus protegeu o povo de Israel em batalhas e os apoiou. E o Senhor lutará por vocês, basta acalmar-se. Essas palavras lembram que, em meio ao caos e à violência, podemos confiar na proteção e na orientação de Deus. Por que hesitamos em confiar nossas preocupações e medos a Deus? Também é tarefa dos seres humanos serem pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A fé nos chama a trabalhar ativamente pela paz e a combater a injustiça e a violência. As pessoas devem trazer luz à escuridão e esperança em tempos de desespero. Estão dispostos a ser essa luz? Estão dispostos a trabalhar ativamente pela paz? Por que Deus permite a guerra? É uma interação complexa entre a liberdade humana, a natureza caída e a providência divina. No entanto, em tudo isso, podemos confiar na garantia de que Deus, em última análise, guia tudo para o bem e que Ele está sempre conosco, especialmente nos tempos mais sombrios. Esforcemo-nos para ser instrumentos de sua paz e lembremo-nos sempre de seu amor e misericórdia infinitos. Por que não confiamos mais no amor e nos planos de Deus? Quando olhamos para a história da humanidade, vemos inúmeros exemplos de guerras e conflitos que trouxeram imensa destruição e sofrimento aos povos. Esses eventos muitas vezes deixam as pessoas sem palavras, e se pergunta como um Deus amoroso pode permitir algo assim. No entanto, em meio a essa dor e confusão, podemos encontrar consolo e entendimento ao mergulharmos mais profundamente na fé e nas Sagradas Escrituras. Será que consideramos que Deus está conosco nesses momentos para oferecer consolo? As pessoas são criadas como seres livres, capazes de tomar suas próprias decisões. Essa liberdade é um presente que permite que a vida seja vivida conscientemente e com responsabilidade. No entanto, com essa liberdade também vem a possibilidade de tomar decisões erradas. Quando as pessoas escolhem a violência e a guerra, essas são consequências trágicas do uso indevido dessa liberdade. Deus nem sempre intervém diretamente, porque respeita a liberdade e deixa a responsabilidade das ações para os humanos. Será que pensamos sobre como podemos usar essa liberdade para fazer o bem e criar a paz? No entanto, a Bíblia mostra que Deus não está ausente em meio a essa escuridão. Deus sofre conosco e está ao nosso lado. Nos Salmos, encontramos muitos exemplos em que os fiéis trazem sua dor e sofrimento diante de Deus e encontram consolo em sua presença. E o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido.
Essas palavras lembram que Deus está conosco nos momentos mais difíceis, oferecendo seu amor e consolo. Por que hesitamos em pedir consolo e ajuda a Deus? Devemos entender que Deus muitas vezes trabalha através do sofrimento e das dificuldades para nos moldar e fortalecer. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Através desses processos, aprendemos a reconhecer nossa dependência de Deus e a aprofundar nossa confiança em sua sabedoria e amor. Será que podemos reconhecer a paciência e a esperança que surgem das provações da vida? Outro exemplo é José, cujos irmãos o venderam como escravo. Ele sofreu muitos anos de injustiça e dor, mas finalmente reconheceu que Deus usou todos esses eventos para torná-lo um instrumento de salvação para muitas pessoas. E vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa história mostra que Deus é capaz de trazer o bem mesmo das piores circunstâncias. Podemos ver como o bem pode surgir da dor e do sofrimento em nossas próprias vidas. Em tempos de guerra e violência, as pessoas são chamadas a trabalhar ativamente pela paz e justiça. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso é um chamado para não permanecer passivo, mas se envolver na busca pela paz, tanto em nossos ambientes pessoais quanto no mundo. Através da oração, atos de caridade e defesa da justiça, podemos fazer a diferença. Estamos prontos para aceitar esse desafio? O mundo está cheio de desafios e conflitos, mas como crentes, temos a responsabilidade e a oportunidade de ser uma luz nessa escuridão. Ao refletir o amor e a paz de Deus em nossas vidas, podemos ajudar a transformar o mundo ao nosso redor. Portanto, não desanimemos, mas avancemos com coragem e determinação para sermos instrumentos de paz e reconciliação. Podemos reunir a força e a coragem para tornar o mundo um lugar melhor? Por que Deus permite a guerra? Esta pergunta continua sendo um desafio profundo e complexo para a fé e a compreensão. No entanto, através do estudo das Escrituras, da oração e da vida ativa da fé, podemos encontrar consolo e orientação. Podemos confiar que Deus, em sua sabedoria e amor infinitos, guiará tudo para o bem final. Vamos viver nessa certeza e fazer o nosso melhor para ser seus instrumentos de paz e amor neste mundo. Um olhar sobre os ensinamentos de Jesus mostra como ele lidou com conflitos e sofrimento. O próprio Jesus experimentou imensa injustiça e violência, mas ele enfrentou esses desafios com amor, compaixão e perdão. Seu Sermão da Montanha dá instruções claras sobre como devemos viver como seus seguidores. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esta é uma mensagem radical de amor e perdão, que nos chama a ver além do ódio, da violência e a reconhecer o potencial divino em cada pessoa. Será que podemos praticar esse amor e perdão radicais em nossas próprias vidas? Jesus mostrou através de sua vida e morte na cruz que a verdadeira força está no amor e na disposição para o sacrifício. Ele se entregou para redimir a humanidade e abrir o caminho para Deus. Em sua ressurreição, vemos a vitória final sobre o pecado e a morte, uma esperança que nos encoraja a confiar nas promessas de Deus, mesmo nos tempos mais sombrios. Podemos carregar essa esperança em nossos corações e levá-la ao mundo? Pense no papel da oração em tempos de guerra e conflito. A oração é uma ferramenta poderosa, através da qual podemos trazer nossas preocupações e medos a Deus e buscar sua orientação e paz. E não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Através da oração, podemos orar também por aqueles diretamente afetados pela guerra, as vítimas, os soldados, os líderes e tomadores de decisão. Podemos pedir sabedoria, proteção e paz, confiando que Deus ouve e responde às nossas orações. A oração une a comunidade de crentes e fortalece o esforço conjunto para realizar o reino de Deus na terra. Será que estamos usando o poder da oração em nossas vidas diárias? É necessário participar ativamente na criação de justiça e paz. O profeta Miqueias nos lembra do que Deus exige de nós, e ele mostrou a você, ó mortal, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que haja com justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus.
Essas palavras nos encorajam a não apenas esperar passivamente pela paz, mas a buscar ativamente a justiça e agir com amor. Estamos prontos para colocar essas palavras em ação? O mundo precisa hoje mais do que nunca de pessoas dispostas a defender a paz e lutar contra a injustiça. Isso pode acontecer em pequenas ações cotidianas, como por meio de bondade, compaixão e apoio àqueles que estão em necessidade. Também pode ocorrer através de esforços maiores, como defender mudanças políticas e sociais que promovam a paz e a justiça. Temos a coragem de avançar com essas mudanças? Seja inspirado pelos muitos exemplos dados na história e no presente. Pessoas como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi e Madre Teresa mostraram que é possível, através de ações não violentas e profunda fé, trazer grandes mudanças. Esses modelos nos encorajam a nos envolvermos ativamente e a fazer nossa parte para criar um mundo melhor e mais pacífico. Podemos imaginar as mudanças positivas que poderíamos causar se seguíssemos seus exemplos. A esperança de paz e justiça está enraizada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, e através dele temos acesso a uma paz que excede o entendimento. Essa esperança nos dá força para permanecer firmes em meio à guerra e ao conflito e continuar lutando pelo bem. Podemos guardar essa esperança em nossos corações e usá-la como um impulso para lutar pela paz e justiça? Por que Deus permite a guerra? Esta pergunta continua sendo um desafio profundo e complexo para a fé e a compreensão. No entanto, através do estudo das Escrituras, da oração e da vida ativa da fé, podemos encontrar consolo e orientação. Podemos confiar que Deus, em sua sabedoria e amor infinitos, guiará tudo para o bem final. Vamos viver nessa certeza e fazer o nosso melhor para ser seus instrumentos de paz e amor neste mundo. Estão prontos para aceitar esse chamado e tornar o mundo um lugar melhor? Na sociedade globalizada de hoje, onde as notícias de conflitos e guerras nos alcançam em tempo real, é fácil sentir-se sobrecarregado e sem esperança. Mas justamente nesses tempos, é importante fortalecer a fé e a esperança em Deus. Não se esqueçam de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, refletindo o amor e a paz de Deus em nossas vidas diárias. Vemos as oportunidades que Deus nos dá para fazer o bem e trazer luz à escuridão? A comunidade de crentes apoia uns aos outros. A igreja não é apenas um lugar de adoração, mas também um refúgio e uma fonte de força para todos. Ao abrir nossos corações e portas para aqueles que estão em necessidade, podemos ser um testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus. Estamos aproveitando essa comunidade para fortalecer e encorajar uns aos outros. Existem muitas maneiras práticas de se envolver na busca pela paz e justiça. Voluntariado em organizações que ajudam as vítimas de guerra e violência, levantando a voz contra a injustiça e defendendo medidas políticas que promovam a paz e a estabilidade são apenas alguns exemplos. Também através da educação e conscientização, podemos contribuir para que as próximas gerações compreendam e vivam a importância da paz e da compaixão. Estamos prontos para dar esses passos práticos. Pensem na necessidade de reconciliação após uma guerra ou conflito. É crucial promover a cura e a reconstrução como sociedade. Isso significa encontrar maneiras de curar antigas feridas, superar inimizades e fazer um novo começo. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa atitude pode ajudar a criar a base para uma paz duradoura. Estamos prontos para seguir esse caminho de reconciliação? Nunca subestimem o poder da esperança. Em meio à dor e destruição, a esperança de um futuro melhor pode ser um poderoso motor. Essa esperança nos dá energia para continuar fazendo o bem e não desistir. Ela nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz de Deus pode brilhar em nós e através de nós. Podemos manter essa esperança em nossos corações e levá-la ao mundo? Decidam-se hoje e todos os dias para serem instrumentos de paz e amor neste mundo. Não se deixem desencorajar pela magnitude dos desafios, mas ajam com confiança na infinita sabedoria e amor de Deus. Deus não nos deixou e nunca nos deixará. Com essa certeza no coração, podemos avançar com coragem e determinação. Estão prontos para tomar essa decisão e mudar o mundo? Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas que, apesar de grandes adversidades em meio a conflitos, permaneceram firmes em Deus e buscaram sua paz. Essas histórias devem encorajar e inspirar, mesmo em nossos próprios desafios, a manter a fé e buscar a paz.
Pensem em Neemias, que, apesar de grandes desafios, teve a coragem de reconstruir Jerusalém. Pensem em Esther, que arriscou sua vida para salvar seu povo. Pensem em Davi, que derrotou Golias. Essas histórias mostram que, com a ajuda de Deus, grandes coisas podem ser alcançadas. Podemos aprender com esses exemplos e fortalecer nossa fé? Levem esses exemplos em seus corações e lembrem-se de que, através da fé e das ações, podemos ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Orem pela paz e justiça e esforcem-se para incorporar esses valores em suas próprias vidas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que suas palavras e ações sejam um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Sejam confiantes em tempos de guerra e paz e deixem-se guiar pela sabedoria e paz de Deus. Estão prontos para viver essa confiança e levá-la ao mundo? Diante da guerra e do conflito, pode ser difícil encontrar esperança, mas a fé nos ensina que a luz de Deus nunca se apaga. Somos chamados a levar essa luz ao mundo e servir como faróis de esperança. Deus nos equipou com o espírito de poder e amor para permanecermos firmes em meio ao caos e ao sofrimento. Pensem no papel do perdão. A guerra e o conflito muitas vezes deixam feridas profundas e ressentimentos. No entanto, Jesus ensinou que o perdão é a chave para a cura e a reconciliação. E pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Essas palavras lembram que a verdadeira cura só é possível através do perdão. Podemos reconhecer e praticar o poder do perdão em nossas vidas? O perdão exige coragem e humildade. Significa deixar de lado a dor e a injustiça e dar o primeiro passo em direção à reconciliação. No entanto, quando estamos dispostos a perdoar, abrimos a porta para o poder de cura de Deus e permitimos que a paz entre em nossos corações e comunidades. Estamos prontos para dar esse passo corajoso? Lembrem-se de que cada um de nós tem um papel no grande plano de Deus. Às vezes, podemos nos sentir pequenos e insignificantes diante dos grandes problemas do mundo, mas Deus pode usar até mesmo os menores atos de bondade e amor para realizar grandes mudanças. Cada palavra gentil, cada mão estendida e cada oração pode fazer a diferença. Podemos ver como nossos pequenos atos de amor e compaixão podem mudar o mundo? Na história da igreja primitiva, vemos como os primeiros cristãos, apesar da perseguição e das adversidades, viveram sua fé e espalharam a mensagem de paz e amor. Sua comunidade e fé eram testemunhos poderosos do poder de Deus. Esses primeiros cristãos são um exemplo de como podemos viver como uma comunidade de crentes em nossos próprios tempos. Podemos aprender com seu exemplo e moldar nossas vidas de acordo? Decidam-se todos os dias para serem instrumentos de paz e amor neste mundo. Não se deixem desencorajar pela magnitude dos desafios, mas ajam com confiança na infinita sabedoria e amor de Deus. Deus não nos deixou e nunca nos deixará. Com essa certeza no coração, podemos avançar com coragem e determinação. Estão prontos para tomar essa decisão e mudar o mundo? Que a paz de Deus guarde seus corações e mentes. Que em tudo o que fazem, reflitam o amor e a paz de Deus e sejam um testemunho vivo de sua presença no mundo. Reflitam sobre seus próprios corações e ações. Jesus disse: "E por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?" Essas palavras lembram que devemos primeiro limpar nossos próprios corações antes de julgar os outros. Esforcem-se para crescer na fé pessoal e permanecer unidos como comunidade. Mantenham seus corações e mentes focados em Deus e deixem-se guiar por sua sabedoria e amor. Estão prontos para seguir esse caminho de autorreflexão e crescimento? Nunca percam a esperança. A fé nos dá uma base sólida e uma esperança inabalável que nos sustenta em todos os desafios. Essa esperança está ancorada na ressurreição de Jesus Cristo, que garante que a morte não tem a última palavra e que podemos esperar por um futuro eterno com Deus. Que essa esperança preencha seus corações e lhes dê força para permanecer firmes em meio à guerra e ao conflito. Podemos manter e compartilhar essa esperança em nossas vidas? Lembrem-se de que a fé não nos prepara apenas para os desafios deste mundo, mas também para a comunhão eterna com Deus. As provações e os sofrimentos deste mundo são temporários, mas a glória que nos espera é eterna. Isso nos dá uma perspectiva de esperança e consolo, mesmo nos tempos mais difíceis.
Podemos adotar essa perspectiva eterna em nossas vidas diárias. No Apocalipse, é dado um quadro da nova criação, onde não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Esta é a promessa final que nos encoraja a permanecer firmes na fé e a confiar que Deus levará tudo a um bom fim. Mantenham seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele mostrou como viver em meio ao sofrimento e conflito, com coragem, graça e confiança inabalável no plano de Deus. Que seu exemplo inspire e fortaleça vocês para viverem suas próprias vidas e mudarem o mundo ao seu redor. Estão prontos para seguir esse exemplo e moldar suas vidas de acordo com esses princípios? Vivam os princípios do reino de Deus. Busquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com Deus. Amem seus semelhantes como Jesus os amou e estejam prontos para sacrificar seu próprio bem pelo bem dos outros. Que a sabedoria e a força de Deus ajudem vocês a cumprir esses altos ideais em suas vidas. Estão prontos para viver esses princípios em suas vidas diárias? Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos pelo teu amor e misericórdia infinitos. Em meio à guerra e ao conflito, buscamos tua paz e orientação. Fortalece nossa fé e enche-nos com teu Espírito, para que possamos ser instrumentos da tua paz neste mundo. Ajuda-nos a lutar corajosamente pela justiça e pela verdade e a refletir teu amor em tudo o que fazemos. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Estão prontos para fazer essas orações e agir de acordo? Por que Deus permite a guerra? Esta pergunta tem intrigado a humanidade há séculos e é especialmente relevante em tempos de conflito e sofrimento. Esta pergunta continua sendo um desafio profundo e complexo para a fé e a compreensão. No entanto, através do estudo das Escrituras, da oração e da vida ativa da fé, podemos encontrar consolo e orientação. Podemos confiar que Deus, em sua sabedoria e amor infinitos, guiará tudo para o bem final. Vivam nessa certeza e façam o melhor para serem instrumentos da paz e do amor de Deus neste mundo. Estão prontos para aceitar esse chamado e tornar o mundo um lugar melhor? Olhem para os ensinamentos de Jesus e como ele lidou com conflitos e sofrimento. O próprio Jesus experimentou imensa injustiça e violência, mas ele enfrentou esses desafios com amor, compaixão e perdão. Seu Sermão da Montanha dá instruções claras sobre como devemos viver como seus seguidores. E amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esta é uma mensagem radical de amor e perdão, que nos chama a ver além do ódio, da violência e a reconhecer o potencial divino em cada pessoa. Podemos praticar esse amor e perdão radicais em nossas próprias vidas? Jesus mostrou através de sua vida e morte na cruz que a verdadeira força está no amor e na disposição para o sacrifício. Ele se entregou para redimir a humanidade e abrir o caminho para Deus. Em sua ressurreição, vemos a vitória final sobre o pecado e a morte, uma esperança que nos encoraja a confiar nas promessas de Deus, mesmo nos tempos mais sombrios. Podemos carregar essa esperança em nossos corações e levá-la ao mundo? Pense no papel da oração em tempos de guerra e conflito. A oração é uma ferramenta poderosa, através da qual podemos trazer nossas preocupações e medos a Deus e buscar sua orientação e paz. E não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Através da oração, podemos orar também por aqueles diretamente afetados pela guerra, as vítimas, os soldados, os líderes e tomadores de decisão. Podemos pedir sabedoria, proteção e paz, confiando que Deus ouve e responde às nossas orações. A oração une a comunidade de crentes e fortalece o esforço conjunto para realizar o reino de Deus na terra. Estamos usando o poder da oração em nossas vidas diárias. Siga este canal. Se ainda não, faça isso agora para não perder nenhum vídeo e nenhuma oração. Amém.